Só queria me apresentar primeiro, que eu sou Rebeca, esposa de Gabriel, filha de Júnior, que é Nora, mas ele realmente é meu pai. Português não é a minha primeira língua, então me perdoa se é um pouco difícil me entender, eu estou tentando meu melhor. E eu não cresci no reino, eu fui batizada 7 anos atrás, então meu base era tudo do mundo, que eu conhecia sobre o ordem de Deus. Não tinha ordem na minha casa. E disciplinando os filhos, eu tinha um outro entendimento sobre isso. E quando eu fui para o reino de Deus, quando eu fui batizada, arrependi, comecei a estudar a palavra e meu marido me ensinou, eu podia aprender sobre a ordem de Deus e sobre a maneira certa de criar seu filho no caminho de Deus. E é muito incrível a diferença entre como eu fui criado e como eu posso criar meus filhos. E eu queria só compartilhar duas coisas, que meu marido tocou um pouquinho sobre uma, para as mulheres, não para os homens, desculpa, mas alguma coisa que é muito perigoso para as mulheres é quando não tem um homem que faz o papel da cabeça, que ele não lidera a casa, que ele não traz a palavra ou as mensagens de Deus para casa. Então, usualmente, o que acontece é que a esposa tenta pegar esse lugar. E ela faz, provavelmente, não de propósito, é só porque está vazio e alguém tem que fazer. Então, isso é uma parte muito perigosa que nós precisamos tomar cuidado, porque a gente quer que as coisas sejam feitas, isso é a natureza da mulher, mas em vez de usar a força de Deus, a vontade de Deus, a gente está usando a nossa própria força, que vai destruir a nossa casa. E uma outra coisa que a gente não percebe muito, um outro caso, né? É quando a mulher e o marido compartilham esse lugar. Que os dois lideram a casa, que os dois tomam as decisões juntos, que os dois fazem tudo juntos. O marido não faz nada sem a mulher. Que isso também é perigoso, porque Deus não colocou assim, homem e mulher. Ele colocou assim. Eu não estou falando que o homem deveria fazer toda decisão sem conversar com a mulher, mas eu estou falando se o homem sempre está conversando sobre a mulher, com a mulher sobre essas decisões e não com Deus em primeiro lugar, isso também vai destruir a casa. Porque o homem recebe diretamente por Deus, a mulher recebe pelo homem. E depois vai para os filhos. Isso é um caso muito perigoso que, a maioria das vezes, a gente não percebe que está acontecendo. Mas isso é desordem. E não é bom para a sua casa. E a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente vê, se a gente vê que nosso marido não está tomando esse lugar, ou a gente está compartilhando esse lugar com ele, a gente precisa tomar um passo para trás e seja submisso à ordem de Deus, que Deus é perfeito, e ele vê tudo, ele vai fazer. E a gente precisa continuar orando para nossos maridos, que Deus dá os dons específicos, que Deus fala com eles, que Deus dá direção, e ora para nossos corações, para a gente poder escutar e obedecer o que o marido traz para nós. Uma outra coisa que foi revelado para mim depois que Theo nasceu, que a gente nunca pensou eu nunca pensei nesse topic, esse assunto. É quando Theo tinha 2 anos e a Eliana tinha, tipo, quase 1 ano. Era só eu e eles, né? E eu falei com Tal, você vai, fica aqui, eu vou corrigir a Eliana, leva para o outro quarto. Ele falou para mim, mas mamãe, você não tem autoridade de fazer isso. Eu falei, ok, Tal, é verdade, eu não sou autoridade dessa casa.
Mas quando o papai sai da casa e ele não está aqui, a autoridade cai em mamãe. É alguma coisa que eu acho que não está falado muito. E quem é o principal de disciplinar os filhos é o pai. E quando ele está na casa, essa autoridade vai para mim. Mas se ele está na casa, se ele está ao redor, se ele está presente, ele que precisa, ele é o principal de disciplinar e de dar direção para os filhos. E se ele está na casa, tipo, alguém me perguntou, mas se ele fez algo contra mim? Eu falei, não importa, porque realmente não é contra você, sempre é contra Deus. É pecado, então é contra Deus, não é contra você. Se ele bateu em você, isso não quer dizer que é contra você, é contra Deus, é rebeldia, é raiva. Então, não importa se é um pecado contra você, porque é contra Deus, mas sempre é o marido, o pai, que vai fazer essa disciplina. E você vai ver se você aplica isso, como vai fazer uma grande diferença para as mulheres também. Porque a maioria das mulheres, elas carregam essa, eu faço também, essa responsabilidade de disciplinar no caminho de Deus. Não querem que eles erram. Eu faço isso muito. Eu sinto muita responsabilidade de fazer meu melhor para ter certeza que eles não estão caindo no pecado, para fazer tudo com minha força, mas não é minha força. Deus fez perfeito tudo. É incrível como o homem foi capaz com essa autoridade que veio de Deus. Quando eu tento dar direção para minha filha, a Liana, que é a segunda, nossa segunda filha, é tão mais difícil para mim do que para meu marido. Eu posso falar tanto para ela e ela não escuta, mas Bi só olha para ela e ela corre para escutar. Eu tô vendo a bênção de Deus com isso, porque não é ele, não é o jeito que ele trata ela, é porque Deus está abençoando ele com essa autoridade. Eu acho isso muito lindo. É muito difícil para a mulher abrir mão disso, mas a gente vai ver que a gente gasta nossa energia fazendo coisas que não é nosso papel. Quando a gente tenta pegar o lugar do meu marido em sendo a primeira autoridade de disciplinar, ó, ser a autoridade da casa, faz decisões da casa, a gente vai ver que a gente está gastando nossa energia em nossas forças, porque não é nosso lugar. Eu não fui feito para fazer isso. Então, quando eu tento fazer isso, vai dar errado. Eu vou estar muito cansada e sobrecarregada e estressada e provavelmente fica muito bravo e chateado com meu marido. Então, é muito difícil ficar quieta, ficar manso, ficar submissa. Não é nossa natureza, especialmente minha, como foi criada. Mas quando a gente pratica isso, devagarzinho, devagarzinho, vai ser mais natural para nós. Eu não tô falando que eu sempre estou submissa, porque isso é mentira. É um trabalho todo dia obedecer meu marido lindo. É muito difícil. Mas é o que Deus quer para nós. E eu sei quando eu faço, eu estou obedecendo a Deus. Mais alguma coisa que eu queria compartilhar? Alguém compartilhou com nos fundamentos? O papel da mulher é para obedecer a Deus. Ah, sim, é obedecer o marido, ser submissa ao marido. E alguma coisa que foi Mário Fagundes que falou é quando você está desobedecendo seu marido, você está desobedecendo a autoridade que Deus colocou na sua vida. E isso abriu muito meus olhos e me deu muito temor. Então, se ele fala alguma coisa para mim, eu falo, eu não concordo. Eu estou basicamente desrespeitando a Deus e o que Deus falou com meu marido para falar comigo. E isso me deu muito temor, que eu preciso prestar atenção nisso, que não é meu marido. Eu não quero obedecer meu marido, eu não quero fazer o que ele quer, o que ele manda, mas eu quero fazer. Eu não tenho temor de Bi, porque ele é homem, mas eu tenho muito temor de Deus. Eu quero agradar a Deus e não no meu marido. Então, quando eu estou sendo submissa, obedecendo o que meu marido mandou, eu estou agradando a Deus. E isso que é muito importante para mim. Isso que importa. Eu não ele muito, mas
eu não tenho temor dele, né? E agradar a Deus é mais importante para mim do que qualquer coisa.